Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Apocalipse capítulo 6 hoje, que diz assim: o cordeiro abre o primeiro selo. Quem é esse cordeiro, né, que é digno de abrir o livro e desatar os selos? Como nós lemos, né, é Jesus. Ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Observei quando o cordeiro abriu o livro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: Vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco e seu cavaleiro empunhalava um arco e foi-lhe ortogada uma coroa e ele cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. O segundo selo, quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: Vem! Então partiu outra vez cavalgadura um cavalo vermelho, e seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhe foi entregue também uma grande espada. O terceiro selo, quando o cavaleiro abriu o terceiro selo, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: Vem! Então reparei, eis que um cavalo preto e seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave vindo de dentro os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por um dinheiro e 3 quilos de cevada também por um dinheiro, mas não destrua o azeite e o vinho. O quarto selo, quando se abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: Vem! Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo, pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte. O lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre o quarto de toda a terra, a fim de que matasse a espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. O quinto selo, quando se abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que havia sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamava. E eles clamavam com grande voz: Até quando o soberano, santo e verdadeiro esperará para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi-lhe orientado que aguardasse ainda um pouco mais até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos e que da mesma forma também deveria ser mortos. Amém, né? Aqui fala sobre os selos, né, que Jesus abriu, e João ali vendo tudo, e ali ele escreveu, né, sobre tudo que havia de acontecer, né, o que ainda vai vir pela frente, né? E aqui diz assim, né? Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, vi um dos seres viventes clamar com voz de trovão: Vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco e seu cavaleiro empunhalava um arco. E foi-lhe ortogada uma coroa e ele cavalgava alternadamente como vencedor determinado a vencer. Este daqui, né, que é o primeiro cavaleiro ali, significa o anticristo que vai vir com poder e glória ali, né, para poder enganar toda uma nação, né, e ele vai enganar muitos, porque a palavra nos diz que nos finais dos tempos, se não tomasse cuidado, até aqueles, né, que são de Deus seriam enganados pelo anticristo. E então, o primeiro selo fala do anticristo. E Jesus abriu ali, né? E apareceu ali. E João escreveu. Então, fala sobre o anticristo. Que o anticristo vai vir com poder, com honra, com glórias ali para poder enganar aqueles que são servos do Senhor. Vão enganar a muitos, né? Mas está tudo determinado, né? Para cada tempo. O segundo selo. Quando ele abriu o segundo selo, houve um segundo a ser vivente bradar: Vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e foi-lhe entregue também uma grande espada. Então aqui fala, né, que
esse cavaleiro, que é o cavaleiro vermelho, o cavaleiro de sangue, né, que vai trazer sangue sobre a terra e vai colocar uns contra outros, né? Então, os próprios seres humanos ali vão matar uns aos outros. Aqui diz o terceiro selo, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente convocar, vem. Então reparei, e eis que um cavalo preto e seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave vindo de dentro, os 4 seres viventes exclamando: 1 quilo de trigo por um dinheiro e 3 quilos de cevada também por um dinheiro, mas não destrua o azeite e o vinho. Aqui está falando, né, do tempo de fome que haverá sobre a terra. Então muitos aqui vão passar necessidades, né? Vão passar fome pelo esse tempo que vai vir. Mas por quê? Porque muitos alimentos estarão escondidos, né? Porque aqui fala do valor do dinheiro, fala do quilo de trigo e da cevada, né? Que são o que a maioria utiliza, né? O que a maioria de nós utilizamos. Mas aqui fala também do azeite e do vinho, que para muitos, algumas pessoas dizem, né, que o azeite e o vinho significa que os ricos terão que comer, só os pobres que não. Aqui também fala o 4º selo. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz de 4º ser vivente clamar: vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo, pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto, e foi-lhe dado o poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matasse a espada pela fome, por meio de pestilência e pelos animais selvagens da terra. Então haverá um tempo, né, que também será solto este cavaleiro amarelo, e vai vir as doenças, as enfermidades, né? E aquelas pessoas que não morrer por doença, por enfermidade, também vão morrer pelos próprios animais selvagens, né? Que vai ser liberado para também eliminar com a quarta parte da terra, né? E aqui também diz, né, o 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamavam. Eles clamavam com grande voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhe orientado que aguardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos e que da mesma forma também deveriam ser mortos, né? Então aqui está falando, né, dos nossos irmãos que já dormem com Cristo, né? Então eles, aqui está falando que no 5º selo eles irão ressuscitar. Então, quando eles ressuscitar, eles vão falar para Jesus: por que, né, demorar tanto? Então, ele está pedindo o quê? Que faça justiça. Eles, os próprios nossos irmãos, vão pedir justiça para Deus, né? Aqueles que derramaram o seu sangue pela palavra, por Cristo, por Jesus. Eles vão pedir justiça. Mas não é o momento, né? Jesus está falando para eles, né? Espera, porque eles vão vestir eles de branco. E foi-lhe dada orientação para guardar ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos que, como eles, foram servos e que da mesma maneira também deveriam ser mortos. Então, aqui está falando, né, que muitos ainda sofrerão perseguição, serão perseguidos e serão mortos, assim como os nossos antepassados. Então vai acontecer, né? E aqui está falando de toda a justiça que virá na terra, mas o Senhor estará com todos, né? Estará com cada um, porque Jesus está em cada passo, cuidando de tudo. Então ele está no controle, não temas, não tenha medo, né? O Senhor nos diz: não tenhamos medo, porque ele está no controle de tudo isso. E com ele nós somos mais que vencedores, porque ele já venceu. Então ele está conosco em cada etapa de tudo isso que vai acontecer. Então, isso não é para nos amedrontar, mas é para nos preparar a estar diante do Cordeiro, diante do nosso Deus preparado, como soldados valentes, prontos para a guerra, prontos para a batalha, prontos para estar diante do Senhor, preparados. Amém? É isso, né, que é o devocional de hoje, é um pouco pesado, mas faz parte, né? Devemos, assim, levar a palavra de Cristo, assim como está escrito, né? Todos os acontecimentos que hão de vir sobre a terra, o Senhor já nos deixou para que nós pudéssemos nos preparar cada dia mais. Então vamos juntos nos preparar para estarmos preparados.
para tudo que há de vir sobre a terra. Amém? Agradeço a todos.